Após a derrota para a equipe do Internacional na noite de ontem em São Januário, dúvidas se cercam na cabeça do torcedor vascaíno. Léo ainda tem condições de ser o titular do sistema defensivo cruzmaltino? Paulinho e Payet podem atuar juntos no meio-campo do Vasco? Será que ainda há a possibilidade de uma permanência à Série A do Campeonato Brasileiro? Tudo isso começa a ser questionado pelo torcedor. E olha, vascaíno, para a partida desse próximo domingo contra a equipe do Goiás, mudanças irão acontecer. E é claro, aqui neste Boa Noite Gigante, iremos trazer a vocês informações importantes sobre a possibilidade de mudanças para essa partida do próximo domingo, até porque Paulinho está suspenso e Eric Marcos também. Além disso, Rossi e Marlon Gomes ainda são dúvidas para essa partida. O torcedor sofre. O vascaíno novamente amarga um ano com uma luta até o final pela permanência na primeira divisão. E é claro, iremos trazer a vocês aqui neste Boa Noite Gigante informações importantes sobre o nosso cruzmaltino. Vamos falar sobre até mesmo mudanças feitas pela CBF nas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Contamos muito mesmo com a sua ajuda, com o seu apoio para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Além da sua inscrição também, não sai desse vídeo sem aqui embaixo deixar o seu like. O seu like é fundamental para a divulgação deste Boa Noite Gigante. Então, contamos muito com a sua ajuda, o canal do Gigante Vasco conta mesmo com você. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora. Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, torcedor, pois é um momento delicado para o torcedor cruzmaltino. Ontem, após mais uma derrota, dessa vez para a equipe do Internacional, em um São Januário lotado, o torcedor acordou de ressaca nesta sexta-feira. O torcedor vascaíno, que tinha uma grande expectativa de viver um momento mais calmo nesta reta final de Campeonato Brasileiro, não viverá. O Vasco hoje é o 18º colocado do Brasileirão com 30 pontos e tem 3 pontos a menos do que o primeiro time fora da zona do rebaixamento, que hoje é o Santos Futebol Clube. O Vasco se prepara agora para enfrentar a equipe do Goiás nesse próximo domingo, às 4 horas da tarde, na Serrinha. E falando em Campeonato Brasileiro, abrindo um parênteses aqui de maneira até mesmo rápida, hoje pela parte da manhã, a CBF divulgou novidade nas suas rodadas de Campeonato Brasileiro. A CBF adiou uma partida do Vasco da Gama. O jogo entre Vasco da Gama e Cruzeiro, que inicialmente estava marcado para o dia 8 de novembro para o dia 22 de novembro. O jogo inicialmente era dia 8, né, numa quarta-feira, às 8 horas da noite, 20 horas, e agora estará sendo no dia 22 de novembro, também numa quarta-feira, porém às 7 horas da noite, 19 horas. Vasco Cruzeiro, o jogo estará acontecendo no Mineirão. Então, informações importantes aí dessa alteração que a CBF fez, não apenas nessa partida do Vasco da Gama, mas também em outros jogos que estarão acontecendo desta 36ª rodada de Campeonato Brasileiro. Jogo esse será na data FIFA, então o Vasco poderá sofrer com algumas ausências, como por exemplo, do zagueiro Gary Medel. Mas olha, torcedor, sinceramente, falando aqui com vocês, nessa partida o Medel poderá ser desfalque, mas não faz falta. E é uma coisa até louca, né? A gente já vai pegar esse gancho para introduzir no assunto que iremos mais comentar neste Boa Noite Gigante, que é sobre o sistema defensivo do Vasco. Um sistema defensivo que vem sofrendo, um sistema defensivo que vem sendo alvo de críticas por parte do torcedor vascaíno. Não apenas pelo fator de erros defensivos. Ontem o Vasco sofreu muito por erros defensivos. Erros do zagueiro Léo, erro do zagueiro Gary Medel, chileno, que tanto foi aplaudido pelo torcedor vascaíno nas suas primeiras partidas e, de fato, joga bola, de fato é diferente, é um líder dentro de campo. Mas ontem, no segundo gol da equipe do Internacional, o Gary Medel toma um tapa na frente do Ener Valencia que mostra que a idade chegou.
O Gary Medel, perdão, é um atleta de 36 anos de idade, né? Um jogador que tem, né, essa valência da velocidade como algo principal. E ontem o Vasco levou um gol por ter exatamente o jogador de uma idade mais avançada no seu sistema defensivo. Mas o problema em si não é o zagueiro chileno. Hoje o problema passa por um zagueiro até jovem. Um zagueiro que foi contratado pela equipe do São Paulo neste início de ano como um dos grandes destaques. O zagueiro Léo. Léo, um jogador que foi comprado pelo Vasco da Gama. O Vasco, através do seu diretor executivo Paulo Brax, comprou o Léo junto ao São Paulo nesse início de temporada. Léo era de fato um atleta que foi colocado foi depositado uma grande esperança, uma grande expectativa. Não à toa o zagueiro de 27 anos chegou ao Vasco da Gama e logo foi nele colocada a braçadeira de capitão, uma grande responsabilidade em cima do zagueiro. Jogador que foi comprado pelo valor de 15 milhões de reais. E de fato teve um início promissor dentro daquela bagunça feita pelo técnico Maurício Barbieri. O Léo era um dos grandes destaques. A gente pensando um pouco atrás, alguns meses atrás, lembrando daquele elenco do Vasco da Gama, e vinha um Vasco muito bagunçado que tinha como uma das suas alternativas táticas uma boa saída de bola do Léo. Até porque do seu lado direito tinha como companheiro de zaga Robson ou Capasso, que não tinha como suas valências a saída de bola. Então era muito depositada a expectativa em cima do Léo para ser esse zagueiro construtor, e com o Maurício Barbieri dava até muito certo. Estava conseguindo honrar a braçadeira de capitão, e volto a repetir, em uma bagunça técnica e tática que era aquele time do Vasco, Léo se sobressaía. Não à toa, o zagueiro tem 39 partidas com a camisa do Vasco, um gol marcado e 2 assistências. Muito jogo na temporada de 2023. Mas olha, torcedor, o Léo, um zagueiro tão aclamado, nesse momento vem sendo muito criticado. E, infelizmente, as críticas não são à toa. Ontem, infelizmente, após mais um erro, o segundo gol do Internacional, gol inclusive da Nervalência, sai de um erro defensivo do Léo, todo atabalhoado para tentar tirar a bola. E na minha opinião, um zagueiro de 27 anos comprado por 15 milhões de reais não pode errar defensivamente um erro tão grotesco como o Léo cometeu na noite de ontem em São Januário. E a partir desse erro e de outros também que aconteceram durante a partida, erros de posicionamento, erros bobos, como que aconteceu aos 8 minutos do primeiro tempo, onde houve uma furada que eu não consigo nem sequer definir as palavras, mas uma furada que um atleta profissional que custou 15 milhões de reais não pode cometê-la. Uma furada de um atleta que nitidamente está nervoso. O Léo hoje é um atleta que reflete o emocional desse time do Vasco. Nervoso, abalado, com medo, com a bola queimando. Esse era o Léo ontem. E aí, automaticamente, a torcida do Vasco foi em cima. Após a falha no segundo gol, torcedores vascaínos, alguns, outros, fizeram diferente, porém a grande maioria vaiou o zagueiro Léo após o erro no segundo gol. Vaias, né, de certa forma merecidas, até certo ponto, porque não é de hoje. O Léo vem errando muito. E aí, meu amigo torcedor, é impossível nós, como torcedores vascaínos, não nos compararmos com o que sentiam os torcedores são paulinos lá nas temporadas passadas. O zagueiro Léo chegou em São Paulo no ano de 2019. Foi titular 4 anos com a camisa do tricolor paulista. No ano passado, o zagueiro Léo, muito criticado, foi comprado neste ano pelo Vasco da Gama. A gente, é claro, né, como é um canal de Vasco, sempre analisa os comentários daqueles torcedores do clube por onde passou o atleta que chega ao Vasco. E os torcedores são paulinos, em sua grande maioria, falaram: caramba, o Vasco está pagando 15 milhões de reais pelo Léo. 15 milhões de reais pelo Léo, que loucura! Muitos agradecendo ao Vasco. E aí nós, torcedores vascaínos, ao ver os primeiros jogos do Léo com a camisa do Vasco da Gama, falamos: foi um bom achado. Foi um bom valor pago pelo Léo. O Léo é um grande jogador. Mas aí nesse momento, quando o Vasco precisa, aí nesse momento, em jogos grandes, a gente começa a entender o porquê de tanta crítica ao Léo no ano passado. Um zagueiro que em jogos pequenos cresce, mas um zagueiro que em jogos grandes, infelizmente, se amedronta. Um zagueiro que em jogos grandes fica com medo. Um zagueiro que em jogos grandes se omite. Um zagueiro que em jogos grandes
fica nervoso. E aí, torcedor vascaíno, hoje temos no banco de reservas um zagueiro que não se omite, um zagueiro que não fica nervoso, um zagueiro que, muito pelo contrário, ajuda muito mais do que hoje o Léo está ajudando nesse sistema defensivo do Vasco, que é o Maicon. Vai ser assunto já já. Antes, porém, eu quero que vocês deem uma olhada nas palavras do Barolo. O Barolo, que é um jornalista, youtuber também, porém do São Paulo. No ano passado, quando o Léo ainda era um atleta do São Paulo, o Barolo falou sobre o Léo em uma partida. Inclusive, o Léo era um dos principais atletas criticados pelo Barolo quando vestia a camisa do tricolor paulista. E agora a gente consegue compreender. Se liga só no Barolo falando sobre o zagueiro Léo e as duras críticas feitas em cima dele após um jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Paulinho, hablamos con él jugó mucho tiempo en Arabia Saudita de extremo y lo hacía muy bien. Nosotros pretendíamos y queríamos que, porque el retroceso de Payet no es el gran retroceso que tiene, entonces lo podíamos liberar para que genere fútbol, y me parece que disputó un muy buen partido los dos. En el aspecto táctico, sí que jugamos contra un gran equipo que te complica, que tenés que generar mucho fútbol y también un desgaste físico. Pero creo que el equipo por momentos se veía que estaba en situación de poderle hacer el gol y poderlo ganar. Y creo que en el momento mejor de Vasco viene el gol de Flamengo. Y eso al jugador le genera, hace tanto desgaste y no puede llegar a la concreción porque tuvimos mucha situación. Creo que me parece, para mi punto de vista, fue uno de los pocos equipos que a Flamengo le creó tantas situaciones de gol. Y si miramos la tenencia de parte de los dos equipos, está muy parejo. Entonces, estamos compitiendo y esperemos llegamos hasta el final de esta manera, jugando de esta intensidad que tiene el equipo. Nosotros, la intención nuestra era que, jugando Payet de media punta, que nos podía dar mucho más juego y que podamos llegar mucho más fácil al gol. Por momentos hubo 30 minutos que realmente el equipo jugó muy bien y no tuvimos la concreción, y después en el momento justo ellos hicieron un gol y el equipo como que perdió el control, perdió también en lo táctico, porque el adversario también jugaba, y eso nos costó mucho. Seguramente en los próximos partidos nos replantearemos el equipo que va a jugar, porque necesitamos conseguir sí o sí los puntos. Es fundamental conseguir puntos en esta instancia para poder llegar hasta el final. E agora, torcedor vascaíno, será que dá para compreender o porquê tanta crítica? Acredito que sim, né? O Barolo pegou forte aí, mas de fato está difícil o torcedor vascaíno aturar Léo Pelé no seu sistema defensivo. Com todo respeito ao atleta, sei que é um profissional, sei que está tentando dar a vida para dar a volta por cima, mas hoje não consegue atuar bem e hoje não está tendo psicológico para vestir a camisa do Vasco. Não à toa, hoje Léo corre risco sim de perder a sua titularidade para Maicon. Maicon, God of Zaga, como vem sendo conhecido, que deu a volta por cima vestindo a camisa do Vasco, de um atleta esquecido, rejeitado pelo Santos, chegou ao Vasco da Gama e ganhou moral. É um perfil de liderança que tem o zagueiro. Se hoje a gente olha para a equipe e vê um capitão, sem dúvida nenhuma, esse atleta é o Maicon, um jogador que, além de líder fora de campo, é um líder dentro de campo, um jogador que, além de uma referência de liderança, hoje também vem se tornando uma referência técnica. Ontem eu fiz questão de acompanhar o Maicon em São Januário com relação aos olhares. E o Maicon é um jogador participativo em todos os sentidos. O Maicon é um líder. O Maicon é um atleta que já passou por muitos clubes, Porto, o próprio São Paulo, Galatasaray, o Al Nassr, hoje o clube do Cristiano Ronaldo, é um clube onde o Maicon é ídolo. Nesses últimos dias, o Al Nassr preparou um bandeirão para homenagear os maiores ídolos de sua história, e o Maicon estava presente nesse bandeirão. O Maicon foi campeão sendo capitão pelo Porto, o Maicon foi campeão sendo capitão pelo Galatasaray, um dos maiores clubes da Turquia. O Maicon foi campeão, sendo capitão no São Paulo. É um jogador que não se amedronta em decisões, em momentos grandes, decisivos, como esse é o de agora do Vasco da Gama. E não à toa, exatamente por esse motivo, sim, Léo corre risco de, na partida desse próximo domingo contra a equipe do Goiás, perder a sua vaga titular e dar a vaga ao Maicon. Léo
pode sim perder a sua titularidade. Há essa possibilidade. Ramon Dias já deixou bem claro na entrevista coletiva de ontem que vai reconstruir, vai repaginar, vai montar um time especialmente para atuar contra a equipe do Goiás e ver os atletas que estão emocionalmente conseguindo entrar em campo e vestir a camisa do Vasco da Gama. Praticamente isso que ele quis dizer. E automaticamente, se falar de psicológico, de falar de emocional, hoje o Léo é um atleta que não tem condições de vestir a camisa do Vasco. Diferente do Maicon, que como eu falei, analisei ele passo a passo em São Januário ontem. Era um atleta que mesmo no banco de reservas era super participativo. Era um atleta que em determinados momentos do jogo saía do banco de reservas e ia ao lado de Ramon Dias para tentar dar instruções ao treinador. Era um atleta que no intervalo de campo, quando os jogadores estavam aquecendo, a pedido do próprio Ramon, recolheu os cones de aquecimento junto ao auxiliar técnico, junto ao preparador físico do Vasco. Esse é o Maicon. Volto a repetir, um perfil de liderança, dentro e fora de campo, e acima de tudo, um jogador que com certeza não se amedrontará nesse momento de dificuldade que o Vasco da Gama vive no Campeonato Brasileiro. Para você, Maicon ou Léo no sistema defensivo? Formar uma dupla de zaga, Medel e Maicon, por mim, sem problema nenhum. Hoje o Vasco precisa de gente que tenha capacidade para entrar em campo e fazer a diferença. Dito isso, torcedor, precisa de mudanças. E como a gente trouxe, mudanças serão feitas por Ramon Angel Dias. E ontem, na entrevista coletiva, ele falou exatamente sobre isso. Falou exatamente sobre mudanças, sobre pensar em um novo Vasco para enfrentar a equipe do Goiás. Dentre isso, ele citou até mesmo a situação de Dimitri Payet, pois hoje, Payet é um atleta que não rende. Hoje, Payet é um atleta que prejudica o Vasco da Gama. Infelizmente, é uma realidade. A gente tinha um Paulinho antes-Payet, pré-Payet, e um Paulinho Paula pós-Payet. Um Paulinho Paula que era um destaque do sistema de meio campo do Vasco, um Paulinho Paula que pegou um sistema de meio campo do Vasco completamente escasso de ideias, morto taticamente, e deu vida ao meio-campo do Vasco. Um meio-campo que circulava, tinha liberdade para atacar todos os espaços. Esse era o Paulinho Paula. Atacava com qualidade, defendia com qualidade, ocupava os espaços vazios, buscava jogo, tinha fôlego para atuar os 90 minutos. Não ficava preso nas pontas, não tinha necessidade de marcar, deixava esse trabalho de marcação para o Praxedes e para o Zé Gabriel, e para os pontas, Rossi de um lado e Gabriel Peck do outro, deixava o Paulinho Paula com liberdade. Porém, meu amigo torcedor, a partir do momento que Dimitri Payet entrou em campo, Paulinho Paula se apagou. Sabe por quê? Ontem eu dei uma olhada. O Vasco da Gama, ele defendia num 4-1-4-1. O que é isso? O Vasco defendia numa linha de 4, Paulo Henrique, Medel, Léo e Piton. O Zé Gabriel fazia esse entrelinhas, ficava como esse primeiro volante. Tinha outra linha de 4 com Peck, Paulinho, Praxedes e Payet, e mais um na frente, que era o Paulo Veguete. Essa era a forma do Vasco da Gama se defender. O Paulinho estava muito encabeçado, principalmente nos contra-ataques, quando o Inter roubava a bola, em defender muito mais do que atacar. Mas o grande problema é na hora que o Vasco atacava, tinha posse, se montava para chegar ao sistema defensivo do Internacional. Pois o Vasco saía numa linha de 4, com Paulo Henrique, Medel, Léo e Piton, Zé Gabriel à frente. E aí vem o grande problema, pois o Paulinho abria no lado esquerdo, o Peck abria pelo lado direito, o Veguete centralizava e quem era o meio-campo era o Payet. Não que o Payet não tenha qualidade para ser o meio-campo, mas o Paulinho encaixotado num lado de campo, numa extremidade, não rende como rendia antes. O Paulinho caiu de qualidade quando o Dimitri Payet entrou em campo. E olha, torcedor, sinceramente, se for para o Paulinho cair de rendimento, ou se for para Dimitri Payet permanecer atuando, que bote o Payet na reserva, porque hoje não joga bola. Ah, vale R$1,5 milhão por mês. Ah, é francês. Ah, é da seleção francesa. Hoje o Vasco precisa de atleta que renda. E Payet não rende. Então bota o Paulinho dentro de campo. Deixa o Paulinho jogar bola. Deixa o Paulinho mostrar o talento que sempre mostrou vestindo a camisa do Vasco. É duro, mas ontem o Paulinho fez a pior partida com a camisa do Vasco da Gama, pois fica encaixotado na beirada do campo. E aí, Ramon Dias falou exatamente sobre isso. Sobre essas mudanças que serão feitas no Vasco da Gama. Dê uma olhada aí nas palavras do técnico argentino sobre Paulinho,
encaixotado pelo lado de campo. Isso ele disse na partida contra a equipe do Flamengo. E também sobre a expectativa de novidade para o jogo contra a equipe do Goiás. Coitado, joga do lado do Léo, velho. Já tem uma idade, já não tem mais o mesmo ritmo de jogo, já não tem mais a qualidade que tinha, e joga do lado do Léo Pelé. Esse Léo, coitado, gente, né? Vai pra França, o futebol francês tá interessado nele, né? Vai embora. Falar o quê do Léo Pelé? Léo, você é humilde, eu entendo, parabéns, você é muito humilde. Mas você é constrangedor ver você jogar, dá vergonha. E eu, graças a Deus, quando eu tô aqui em casa, quando eu tô no estádio, eu não assisto o jogo do lado de torcedores rivais, porque eu fico imaginando, a sensação que dá é essa. Quando eu vejo o Léo Pelé jogar, é que você tá assistindo o jogo dos rivais, eles estão rindo de você, debochando de você. Olha o jogador que você torce aí, olha o zagueiro do seu time. Você é constrangedor, Léo. Com sua humildade você vai levar 10, mas você é constrangedor jogando futebol. É torcedor vascaíno, então mudanças acontecerão. E é claro, a gente vai ficar de olho sempre informando a cada um de vocês. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira. Amanhã estaremos de volta, é claro, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, contando sempre com o apoio de cada um de vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.